Olha, a palavra romance, ela parece simples, né? A gente ouve e já pensa logo numa história de amor. Mas a verdade é que, em português, essa palavra tem uma espécie de identidade secreta, bem mais complexa do que parece. Se alguém chegar e perguntar isso, a resposta de bate-pronto, para muita gente vai ser sobre amor romântico. Só que a realidade é muito mais rica e, vamos combinar, bem mais interessante. É que o romance pode ser um tipo de poesia antiga, um gênero de filme, um grupo de línguas, um movimento artístico inteiro. E, claro, também pode ser sobre amor. Mas a nossa análise aqui vai focar no significado literário, que é, talvez, o mais importante de todos e, muitas vezes, o mais mal compreendido. Então vamos lá, vamos desconstruir essa ideia. O significado principal de romance na literatura brasileira é, na verdade, aquilo que em inglês se chama de novel. Pois é isso mesmo. Quando a gente vê especialistas em literatura falando sobre um romance, eles podem estar se referindo a obras gigantescas como Dom Quixote ou Grande Sertão Veredas, que não são necessariamente histórias de amor. E essa tabela aqui ajuda a botar cada coisa no seu lugar. Olha só, o conto é curtinho, focado, a novela fica ali no meio termo. Agora, o romance se define pela sua imensidão, pela capacidade de mergulhar fundo em vários personagens, várias tramas ao mesmo tempo e mostrar transformações enormes ao longo do tempo. Para deixar isso bem concreto, vamos olhar para um tipo de romance clássico que é o exemplo perfeito dessa imensidão: o romance de formação, também conhecido pelo nome alemão Bildungsroman. E aqui não é só sobre envelhecer, tá? A questão central são aquelas mudanças internas, sabe? Aquelas viradas de chave que definem a vida de uma pessoa, criando um verdadeiro antes e depois na história dela. Essa ideia de formação, de uma jornada em busca de uma versão melhor de si, foi pensada pela primeira vez a partir da obra de Goethe. O livro dele acabou virando o grande modelo para todas as histórias de amadurecimento que vieram depois. E aqui estão alguns pilares que mostram isso perfeitamente. Desde a obra que começou tudo, a de Goethe, passando pela crítica social afiada de Dickens, até a busca de identidade do personagem de Joyce, todos são romances de formação, e não só sobre um casal se apaixonando. Então, o ponto crucial aqui é que o romance é um formato super flexível, poderoso, feito para explorar todas as facetas da experiência humana. O romance se tornou um gênero tão, mas tão dominante, que a influência dele começou a vazar, a invadir e modificar outros formatos literários. Alguns teóricos chamam esse processo de romancização. O pensador Mikhail Bakhtin dizia que o poder único do romance estava na capacidade de organizar o que ele chamava de heterodiscurso. Que nome, né? Mas é basicamente uma grande mistura de dialetos, gírias, vozes da sociedade, tudo junto, dentro de uma obra só. Se a gente pensar na poesia mais tradicional, a busca era por uma voz única, pura, o que Bakhtin chamou de monológica. Já o romance faz o oposto. Ele é dialógico. Ele vive justamente do conflito, da conversa entre as diferentes maneiras de falar que existem no mundo. E é aqui que a coisa fica fascinante. No modernismo brasileiro, os poetas começaram a fazer exatamente isso, a trazer, de propósito, esses elementos do romance para dentro da poesia. Olha que genial o que Oswald de Andrade fez. Ele pegou um trecho em prosa, lá da Carta do Pero Vaz de Caminha, de 1500, e transformou num poema que se passa numa estação de trem moderna. É um diálogo direto entre o passado colonial e o presente. Uma voz conversando com a outra. O Manuel Bandeira faz algo bem parecido. Ele pega a linguagem de uma notícia de jornal, uma linguagem do dia a dia, e a organiza como um poema. Ele coloca o discurso do jornalismo e o da poesia cara a cara. Isso é a tal da romancização acontecendo na prática. Para resumir, o enigma está resolvido. O romance, em seu sentido literário mais profundo, é o novel, um gênero amplo que respira a complexidade da vida e vai muito, mas muito além de uma simples história de amor. E isso tudo deixa a gente com uma última provocação para pensar. Parem para notar as séries de hoje com aquelas narrativas enormes, cheias de personagens, ou os mundos complexos dos videogames. De que outras formas será que esse DNA do romance continua vivo, moldando o jeito que a gente conta histórias até hoje?